altere a maneira como você percebe o mundo ao seu redor, ou seja, alterar a consciência, expandir a consciência. É sobre isso que nós vamos falar. Fica comigo, dá um like, curte, compartilha e vamos em busca desta viagem, né? Que é expandir a consciência humana. Uou! Apreciamos, nós seres humanos, apreciamos todas as atividades, todas as maneiras, todas as formas de expandir a consciência. Desde uso de substâncias não tão inteligentes, quanto a prática de esportes ou de atividades que possam nos conduzir a uma mudança da percepção do trivial, do cotidiano, do comum. Para isso, desde os tempos ancestrais, o ser humano busca inúmeras maneiras de alterar a consciência ou de expandir a consciência. Desde o uso de álcool, passando pelos ditos mágicos cogumelos e, claro, dando um mergulho na caixa de Pandora das substâncias químicas, o ser humano usa todos esses artifícios, todas essas substâncias para alterar a consciência e para buscar uma nova percepção da realidade. Até mesmo músicas e bandas foram forjadas nesse intuito de estimular e de valorizar a expansão da consciência, abrindo as portas da consciência, como por exemplo The Doors. Bom, sou muito fã de The Doors. O custo raso, para não entrar nos malefícios de dependência química, de colocar a vida de outras pessoas em risco e tudo mais, o custo raso disso, dessa tentativa de mudar, de expandir a consciência usando substâncias químicas, ou usando álcool, ou cogumelos, ou qualquer outra coisa, o efeito raso é que nós perdemos o controle da consciência que queríamos expandir. Ou seja, sim, nós mudamos o estado de consciência, nós alteramos, nós olhamos para a janela e vemos as coisas diferentes, sim, mas nós perdemos o controle, perdemos a gestão das emoções, nós perdemos a capacidade de vivenciar a experiência. Por quê? Porque primeiro nós nos tornamos dependentes daquela substância. Sempre que queremos entrar naquele estado de consciência, nós temos que usar determinada substância. E depois nós mudamos a percepção de como vemos o mundo, mas não conseguimos gerir isso. Ou seja, não conseguimos colocar isso de uma maneira muito produtiva. Sim, é claro que muitos músicos criaram músicas incríveis, muitos artistas fizeram obras de artes fantásticas utilizando essas substâncias. Mas quanto eles conseguiriam criar se eles tivessem aprendido a alterar a consciência sem depender dessas substâncias? E quantos desses ainda estariam vivos produzindo obras de artes incríveis, músicas incríveis, composições fantásticas, mudanças na humanidade, mas eles não estão mais realizando essas mudanças e tudo mais, porque um dos malefícios de você usar e abusar dessas substâncias é que, inevitavelmente, a sua vida será mais curta. Ok, mas também, desde a antiguidade, os seres humanos perceberam que, legal, podemos sim alterar a consciência por meio de ervas medicinais, por meio de substâncias, podemos. Inclusive, um mestre da antiguidade, do século 2 ou 3 antes da Era Comum, antes de Cristo, chamado de Patanjali, colocou isso na forma de sutras em seu livro chamado Yoga Sutras, e ele colocou que uma das maneiras de expandir a consciência era por meio de ervas medicinais ou por meio do nascimento, ou seja, o nascimento é o quê? Você nasce com uma carga genética que predispõe você a ter insights, a ter meditação, a ser mais genial do que os seres humanos comuns, normais. Legal. Mas existe também um grupo de atividades, um grupo de técnicas que pode conduzir você a esse estado de consciência expandido, a essa mudança de percepção da realidade, sem que você fique dependente de nenhuma substância e sem que você precise colocar a vida de outras pessoas em risco. É sobre isso que nós queremos trabalhar aqui nesse vídeo e é a partir de agora que você vai começar essa jornada de autoconhecimento. Então, quais as atividades, quais as experiências que podem nos conduzir a essa mudança
da maneira como vemos o mundo, a essa mudança de percepção da realidade? Quais as atividades? Quero dizer uma coisa muito legal. Eu treino e pratico meditação há quase 2 décadas, há quase 20 anos. Nos meus treinamentos diários, ensinando os atletas, ensinando os meus alunos, é claro, é óbvio que a meditação produz essa mudança da maneira como vemos o mundo. É claro que a meditação faz com que você saia do cotidiano, saia do trivial diário, saia do quadrado, da jaula que aprisiona a mente humana. É claro que a meditação faz isso. É claro que a meditação é uma das ferramentas mais poderosas para expandir a consciência. Mas o que eu quero trazer aqui, que eu tenho compartilhados de conteúdo com os vídeos dos atletas, com os insights, o que eu quero compartilhar é que a maior parte das atividades que tem como provisão gerar experiências, gerar momentos em que possamos apreciar o que estamos fazendo, são atividades que conduzem a nossa rede neural, que conduzem a nossa performance mental a extrair uma experiência diferente, ou seja, a ver o mundo de uma maneira diferente. Pegou essa? Ou seja, todas as atividades primárias que têm a provisão de gerar uma experiência, ou seja, de que possamos apreciar aquilo que estamos fazendo e que conseguem nos distanciar o tanto quanto possível do cotidiano, do trivial diário, dos problemas, da rotina. Todas essas atividades, elas alteram o nosso estado de consciência. E você não precisa usar nenhum cogumelo mágico, você não precisa acessar a caixa de Pandora das substâncias químicas, você simplesmente precisa entender e aprender a apreciar o momento, a se entregar. Nós vamos falar muito mais sobre isso para frente. Atividades como brincadeiras de criança, cerimoniais, rituais e os esportes são excelentes exemplos de atividades que têm como provisão a experiência e o prazer. Vamos clarear isso. Quando eu era criança, quando você era criança, provavelmente você lembra de quando você estava brincando. E nas brincadeiras, por exemplo, pé na lata, jogar bets, esconde-esconde, polícia e ladrão, pega-pega, qualquer uma dessas brincadeiras nos alterava o estado de consciência. Como assim? Como assim, Malaquini? Como assim? Não entendi. É simples. Quando eu estava brincando de esconde-esconde ou pique-esconde, é como se o mundo pausasse. É como se os problemas da minha casa não existissem mais. É como se a inflação não existisse. É como se as guerras não existissem. É como se toda a realidade da escola, as tarefas de casa, nada existisse. Até mesmo algumas dores no corpo deixavam de existir. A única realidade que existia era aquela brincadeira e aquelas 10, 12 crianças, aqueles 10, 12 amigos que estavam envolvidos na brincadeira de esconde-esconde. E quando eu estava escondido, a minha missão de vida era não ser descoberto, era não ser pego. E a minha mente, toda a minha rede neural, todos os neurotransmissores estavam atuando ali, eles estavam me proporcionando essa experiência de estar tão bem escondido que ninguém achar. Isso me exigia, claro, algo que nos outros vídeos eu já citei, que é ter uma meta clara. Qual era a meta clara? Não ser descoberto, não ser pego, ficar aqui escondido. E isso de ter uma meta clara e de ter uma experiência prazerosa que me tirava da realidade cotidiana, ou seja, naquele momento eu estava tentando ser a criança mais bem escondida da face da terra, mas na verdade era só daquele grupo ali, né? Então naquele momento a minha realidade mudava, eu alterava a minha realidade completamente. Um outro exemplo disso, meu filho. Cara, meu filho quando ele era menor, agora ele tá com... já é aí um adolescente, mas quando ele era criança, ele adorava assistir um desenho chamado Ben 10. Desenho de um cara que ele tinha achado um relógio alienígena e ele escolhia o alienígena que ele queria se transformar. Aí no desenho o personagem batia no relógio e se transformava naquele alienígena e virava um super-herói. Um alienígena super-herói. Bom, o meu filho, cara, ele assistia esse desenho e depois ele virava o Ben 10, ele era o Ben 10, ele brincava, que ele se transformava, ou seja, naquele momento a brincadeira de criança
afastava ele o máximo possível da realidade cotidiana, do trivial diário. E naquele momento, enquanto ele estava brincando, ele era o Ben 10, ele estava alterando a maneira como ele via o mundo ao seu redor, inclusive a noção de tempo. Brincadeiras, rituais, cerimoniais e os esportes são maneiras muito claras, muito práticas de se alterar a realidade. Veja 1 ou 2 vídeos para trás que eu publiquei no canal do YouTube, o vídeo do Danny Way, como ele relata que ele saltou a muralha da China num skate e o que isso tem a ver com meditação, ou seja, como ele usa o skate de alto desempenho para alterar o estado de consciência e entrar em meditação. Tem um outro vídeo do Leigh Hamilton, um surfista, o cara é fera mesmo, vale a pena assistir esse vídeo também. Ele conta a experiência de quando ele surfou Chop, uma das ondas mais sinistras do mundo, em que ele pela primeira vez surfou aquela onda de Tawen na época, em 2000, e ele conta a experiência de alterar a consciência, de meditação, praticando aquele esporte. Então, sim, podemos alterar a consciência por meio de brincadeiras, de rituais, de cerimoniais, de esportes. Depois, mais pra frente, eu vou falar também mimetismo, arte, dança, inúmeras tarefas. Muito, muito legal, né? Imagine o seguinte, vamos contextualizar esse capítulo aqui da seguinte forma. Imagine uma Olimpíada, em que os times ficaram 4 anos treinando para chegar nas Olimpíadas e ter a melhor performance possível. Tem uma meta clara, Jogos Olímpicos. Treinamento constante e diligente por um período. Legal. Naquele momento em que o atleta ou que o time está participando de uma determinada modalidade, ele usa um uniforme característico e esse uniforme ele interage com os seus membros de equipe e ele distingue esse grupo, tornando esse grupo especial, um grupo especial à parte de todos os outros seres humanos. Além disso, enquanto eles estão jogando durante uma Olimpíadas, é como se aqueles atletas, os espectadores, os torcedores, todos estão tão concentrados, estão tão focados no jogo, os atletas estão tão focados em vencer, em superar o adversário, mas também superar a si, estão tão focados em sentimento de equipe, de grupo, de que tudo que eles treinaram para aquele momento está sendo praticado agora, que é como se a torcida, os jogadores e o tempo se tornasse uma única coisa, a parte da realidade. Não importa o que está acontecendo do lado de fora do estádio. Não importa as contas que você tem para pagar. Não importa se o petróleo subiu, se o petróleo desceu. Não importa. Naquele momento, os torcedores e os jogadores se tornam uma unidade. E é como se todo o restante pausasse. É como se a realidade do jogo fosse uma realidade particular, uma outra realidade. Ou seja, tanto os jogadores alteram o estado de consciência naquele momento, quanto os próprios torcedores, desde que para isso ambos se entreguem ao momento, se entreguem de corpo, de sentimento, de emoção. E naqueles 90 minutos, ou naquele tempo que durar a partida, seja uma outra atividade qualquer, naquele tempo há uma alteração da realidade percebida. Vamos seguir com o nosso vídeo, que eu vou citar agora um especialista, um psicólogo especialista no alto desempenho humano e na felicidade, e também vou citar um francês que revolucionou a maneira como interpretar essas mudanças da realidade por meio de atividades prazerosas. Fica comigo, se você ainda não curtiu, se ainda não compartilhou o vídeo, esse é o momento. Eu me empolgo muito com esse conteúdo, com essas sacadas de que sim, todos nós alteramos a nossa consciência o tempo todo, em muitas experiências, e que todas as vezes que nós não estamos num estado de consciência alterado, nós estamos na realidade cotidiana, trivial, cansativa, maçante, e nós temos que aprender a tornar as atividades do cotidiano atividades que desencadeiem como uma faísquinha um estado no qual nós podemos mudar a nossa consciência. Enfim, em suma, o objetivo não é só alterar a consciência, o objetivo não é mudar a maneira como vemos o mundo, o objetivo principal é performar melhor, é melhorar a maneira como você atua no mundo, para que você pare de ser o que um filósofo contemporâneo que eu gosto muito diz, o De Rose,
para que você pare de ser um enche-mundo, para que você possa performar melhor e proporcionar melhores resultados na sua família, no seu trabalho, no seu esporte, na sua comunidade, no seu bairro, na sua cidade, no seu país e assim por diante. Bom, vamos entrar aqui num tópico agora. Um sociólogo francês chamado Roger Caulins. Esse cara, ele em 71, ele foi indicado para a Academia Francesa. Bom, a Academia Francesa, ela é composta só por 40 membros e é considerada uma das instituições mais antigas, mais renomadas, mais sérias da França. Esses 40 membros são chamados de imortais, tá? Cada vez que um deles não está mais, a cadeira passa para um outro. Os imortais, lá da França, que deram origem à Academia de Letras do Brasil. Legal? Bom, cultura à parte, esse cara, esse sociólogo Roger, ele teve uma sacada que provavelmente muitos dos seus amigos ou muitos dos professores da época, dos psicólogos da época, não conseguiram acompanhar muito bem. A sacada dele foi a seguinte: ele dividiu as atividades ou os jogos ou atividades prazerosas em 4 grandes grupos, de acordo com as experiências que cada um desses grupos, de cada uma dessas atividades, esses jogos, proporcionavam ao praticante. Ele separou em 4 grandes grupos. Cada um desses grupos leva em consideração determinadas características do tipo de experiência vivenciada durante a prática daquele jogo ou daquela atividade. O primeiro grupo ele denominou de agon. E esse primeiro grupo levava em consideração que a competição é a principal característica. Então, os esportes em geral entravam nessa categoria de agon. Mas tem uma coisa muito importante que eu quero falar para você aqui. Até balançou tudo aqui. Competição. Hoje, nós conseguimos compreender por meio da neurociência, por meio das buscas de meditação e tudo mais, que a competição que mais gera alteração de consciência e de expansão de consciência é a competição aqui, ó. Você fazer melhor do que você mesmo. Toda vez que atletas de alta performance focam em ganhar do seu adversário, eles não alcançam o seu máximo rendimento, ok? Então, bom, primeira categoria, agon, principal característica, competição, e dentro dessa categoria chamada de agon estão os esportes em geral. Legal, a segunda categoria chamou de alea, inclui todos aqueles jogos que, eu vou usar o termo aqui, mas talvez você tenha um termo melhor aí, os jogos de azar. Desde os dados ao bingo entram em alea. Depois ele colocou uma outra categoria que ele denominou de vertigem, que são jogos que alteram a percepção normal. E agora? Como assim? Bug jump, jogos ou atividades, né? Bug jump, paraquedas e carrossel. Essa parada é muito louca do carrossel. Depois eu vou contar uma história de uns caras islamistas sufistas que usam essa pira de girar para alterar o estado da consciência. Bom, mas essa terceira categoria, vertigem, são todos os jogos ou as atividades que alteram a percepção normal. E depois o último grande grupo ele chamou de mimetismo. Mimetismo é muito legal, né? Bom, onde realidades alternativas são criadas. Dança, as artes e inúmeras outras atividades entram dentro desse conceito de mimetismo, que alteram a nossa realidade de uma maneira muito perceptível e muito fácil de entender. Analisando o estudo desse sociólogo francês, podemos alterar a nossa consciência por meio de oportunidades da nossa rotina e das atividades e das experiências ao longo do nosso dia. Baseado nesse estudo, nós podemos pensar que podemos sair do comum, podemos sair do trivial diário por meio de 4 formas diferentes. Legal? Essa é a parte que eu mais gosto. Cara, veja, vamos nessa, vamos embarcar nessa viagem. As atividades que são competitivas, agon, como ele colocou, ela coloca os praticantes a extrair o seu máximo potencial de concentração, de vivência, de foco para vencer o oponente. Mas lembre-se, vencer o oponente não é o fator que leva à alta performance, e sim quando consideramos que o oponente somos nós, que nós queremos vencer a nós mesmos, tá? Os jogos de azar, como ele colocou, que é uma maneira de interpretar o futuro. Cara, pensa assim, alguns
índios, eles embaralhavam ossos para prever o resultado da caça. Os chineses soltavam varetas no chão e interpretavam o futuro de acordo com como as varetas caíam. Depois até surgiu uma brincadeira, né? O pega-vareta lá, um joguinho. Os Ashanti, eles também utilizavam um tipo de adivinhação no futuro, fazendo uma coisa bizarra. Eles cortavam o pescoço das galinhas, eles sacrificavam as galinhas e aí liam, conseguiam prever o futuro de acordo com o sacrifício das galinhas. Ou seja, a adivinhação, os jogos de azar, eles já são uma característica universal da cultura humana. E sim, é uma maneira de alterar a consciência, né? A adivinhação, você está tentando prever o futuro, você sai da realidade comum, sai do trivial diário, se projeta no futuro e com isso você muda, altera a consciência e você altera a maneira como você fará as coisas no momento presente. Mas tem uma parte muito legal, uma parte que eu gostei muito desse estudo, dessa pesquisa. A vertigem, né, que é uma das categorias separadas por esse sociólogo, é o modo mais direto de alterar a consciência. Ou seja, você pula de bungee jump, você ficou lá, eu já saltei de paraquedas, né? Cara, eu fiquei 5 segundos de queda livre, 5, 6 segundos de queda livre mesmo, sem paraquedas. Você acha que a minha percepção foi de 5, 6 segundos? Parecia um tempo imenso, né? Pular de paraquedas, base jump, mas por que é o modo mais direto? Todos nós, quando éramos crianças, ou todos nós temos um sobrinho, um primo, um filho, alguém que já fez isso, que ficou rodopiando até ficar tonto e alterar a consciência e ver tudo diferente, perder a noção da realidade. Um exemplo disso, que não são crianças, são os derviches, também conhecidos como os derviches rodopiantes. Esses caras são muito loucos. Bom, eles são, com todo respeito, eles fazem parte do islamismo sufista e eles buscam entrar em êxtase ou em êntase por meio de rodopios devocionais, ou seja, os caras ficam rodopiando, 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 rodopiando de uma maneira devocional até entrar em êxtase. Caracas, hein? Acredita nisso? Ou seja, eles buscam expandir a consciência por meio de rodopios devocionais. Cara, é chocante isso, chocante, é muito, muito legal. Bom, o mimetismo também tem ali a sua proposta de alterar a consciência. Vamos nessa? Vamos falar sobre essa quarta grande característica, esse quarto grupo separado por esse sociólogo. Esse quarto grupo, o mimetismo, ele é muito legal. Todos nós, em muitos momentos da vida, já aplicamos mimetismo, né? O mimetismo nos faz sentir mais do que realmente somos por meio das fantasias e do faz de conta, né? Os nossos ancestrais, em muitos momentos, inúmeras tribos, inúmeras épocas, os ancestrais, eles dançavam usando máscaras que simbolizavam deuses. E nessa dança, nesse ritual e com as máscaras, eles estavam simbolizando, eles estavam, por meio desse mimetismo, se personificando nos próprios deuses e com isso pegando os poderes dos deuses, os poderes do universo para poder com isso alterar o mundo ao seu redor. Nós vemos isso no palco, né? Um ator, ele entra em cena e ele é outra pessoa. O mimetismo, ele transforma a maneira como ele vê o mundo. Muitos atores até declaram que eles encarnam aquele personagem e passam a viver como aquele personagem. Eles mudam a maneira como eles vivem a realidade, que é muito bacana. Crianças, né, alteram a realidade facilmente em brincadeiras. Eu já citei isso um pouquinho antes nesse vídeo, então. Mas em todos os casos, temporariamente, nos tornamos diferentes, mais poderosos e mais felizes quando nós estamos em muitos momentos aí vivenciando esse grupo, esse jogo, essa sensação de prazer que esse sociólogo denominou de mimetismo. Em estudos realizados pelo Mihaly, Mihaly é um dos psicólogos mais renomados da busca pelo alto desempenho e pela felicidade humana. Ele escreveu um livro chamado Flow e esse livro inspirou um outro livro chamado Super-Humanos. Eu adoro essas duas literaturas, recomendo. Bom, Mihaly, ele descobriu algo muito legal. Ele também foi lá buscar elementos
estudar um pouco essa sacada do sociólogo citado antes. E Mihaly, então, ele percebeu que todas essas atividades, ou seja, esses 4 grupos e todas as atividades que alteram o estado de consciência, elas têm elementos em comum. E são esses elementos em comum que realmente conectam e que nesse momento nos auxiliam a entender que podemos sim alterar a realidade e que podemos, de uma maneira induzida, chegar a esse estado de mudança de consciência, de expansão da consciência, lembrando que o nosso objetivo aqui é alto desempenho humano, é alta performance, é aumentar, potencializar a nossa qualidade de vida, é potencializar o nosso desempenho. Bom, todas as atividades que nos proporcionam alto desempenho ou que nos proporcionam uma mudança de percepção da realidade, elas têm um sentimento de descoberta. A pessoa que pratica, a pessoa que vivencia aquilo, ela tem um sentimento de descoberta. Elas também declaram que são transportadas por uma nova realidade. Em todos os casos, tem um perceptível aumento de desempenho. Pô, olha aí, é o que eu acabei de citar. E estados de consciência mais elevados. Aquilo que os yogis buscavam há 5.000 anos por meio da meditação, que é um estado de consciência mais elevado. Esse psicólogo, esse sociólogo e inúmeros neurocientistas e treinadores do alto desempenho humano hoje estão entendendo que nós precisamos que a experiência seja prazerosa, que ela nos tire da realidade cotidiana, que ela tenha metas claras, feedback rápido e claro, que ela aumente nosso desempenho humano e que ela eleve nosso estado de consciência. Por isso que lá no início do vídeo, quando eu citei que sim, você pode fazer isso por meio de drogas, mas você vai ficar prisioneiro e você vai perder o controle daquilo que você queria expandir. Imagine que há 5.000 anos, lá na civilização do Vale do Indo, nas escavações de Mohenjo-Daro, eles encontraram inúmeras comprovações de que os yogis já buscavam essa expansão da consciência por meio de exercícios respiratórios, por meio de meditações, por meio de técnicas corporais, por meio de mantras, ou seja, mantras, né, a parte artística ali, né, o mimetismo. Vamos nessa? Vamos concluir todo esse cipoal de informações, essa urdidura de conceitos e de conhecimentos. Alterar o modo como percebemos a realidade é uma das mais profundas experiências que podemos vivenciar. Como vimos até aqui, podemos conquistar isso por meio de atividades muito simples, porém que nos desafiem. Essas atividades, elas precisam apenas que você esteja disposto a entregar foco no momento presente e que você esteja disposto a buscar um aumento da sua performance. E com isso, nós temos aí sim um gatilho para alterar a nossa consciência. O que quero que você registre é que devemos buscar sistematicamente esse estado de consciência expandido, esse estado de meditação, esse estado de dhyana, esse estado de flow, como o próprio Mihaly denominou. E devemos entender que esse estado não necessita de nada do lado de fora, ou seja, de nenhuma substância externa. Muito pelo contrário, o que nós precisamos é do nosso coquetel endógeno, substâncias e neurotransmissores que são gerados aqui dentro e que vão nos conduzir a esse alto desempenho humano, alterando a maneira como o nosso cérebro, como a nossa rede neural trabalha. Ou seja, o nosso corpo ele produz todos os neurotransmissores necessários para que você adentre nesse estado alterado de consciência, que você possa potencializar o seu desempenho, que você possa extrair uma experiência mais profunda das suas atividades. Esse coquetel de neurotransmissores é tão poderoso quanto o trinitotolueno puro, ou seja, TNT. E o que nós precisamos para ativar esse trinitotolueno puro é que você esteja disposto a se entregar à experiência de corpo, coração e alma. É que você esteja disposto a realmente querer ser melhor, fazer melhor do que você fez ontem, do que você estava antes. Ou seja, querer alta performance, querer alto desempenho, mesmo que isso seja metabolizável um pouquinho por dia, você tem que querer isso. E você tem que se entregar ao momento presente de corpo, coração e alma. E aí esse boom do trinitotolueno, ou seja, esse
boom dos neurotransmissores ocorre e você alcança esse estado de expansão de consciência, desde que você esteja disposto a estar 100% vivenciando aquilo, que você se entregue, tal como uma criança se entrega a uma brincadeira, tal como um artista se entrega no palco, tal como um atleta, quando está na sua máxima performance, ele se entrega àquele momento em que o que ele está fazendo, a maneira como ele se entrega e o tempo que ele passa fazendo aquilo se fundem em uma única só experiência. É claro que treinar meditação, treinar foco, treinar mindfulness potencializa tudo isso, mas o treinamento precisa que na hora que você vai surfar, na hora que você vai andar de skate, na hora que você vai tocar violino, na hora que você vai cozinhar, na hora que você vai transar, na hora que você for fazer o que for, você se entregue à experiência de corpo, coração e mente. E assim você desencadeia um estado interno em que seu corpo produz todas as substâncias endógenas necessárias para que você eleve o nível de desempenho humano e para que você entre nesse estado de flow ou nesse estado meditativo. Lembre, você pode alcançar isso rodopiando. E aqui nós encerramos esse vídeo de hoje. Valeu, galera. Beijo no Malakini. Até o nosso próximo conteúdo. Continue seguindo o nosso canal, compartilhe. Estamos juntos. Qualquer coisa, manda um comentário, me acha no Insta, nas outras redes sociais e bora em busca desse alto desempenho humano.